Fala pessoal, vou estar trazendo aqui um conteúdo um pouco diferente para vocês. Hoje eu não vou trazer tutoriais de SolidWorks, vou trazer aqui os resultados do teste que a gente fez no nosso estudo de viabilidade de substituição de materiais de selos mecânicos. Esse projeto foi feito por mim, Leonardo, e pela minha dupla Eric e Rodrigo e orientado pelo professor Renato Pilan. Bom, já que nosso trabalho trata de selos mecânicos, vou começar primeiro explicando o que são elementos de vedação. Elementos de vedação são componentes que evitam a passagem de um determinado fluido de um ponto para o outro. No caso, esse fluido pode variar entre água, gás, óleo, entre outros tipos de fluido. E os elementos de vedação eles servem para impedir a passagem disso e são bastante utilizados na indústria e também em casa no dia a dia, como encanamentos para não ter vazamento de água, botijões de gás também têm elementos de vedação para que não fique vazando gás, não corra risco de incêndio. E aqui na imagem tem alguns desses elementos aí que cada um serve para uma aplicação diferente. E os selos mecânicos agora, que é o intuito do nosso artigo é diminuir o desgaste dele, ele é um dos elementos de vedação, que ele é utilizado em bombas e responsável para evitar o vazamento de água na bomba, para evitar a perda de pressão da bomba, para evitar que corra o risco de cair água para o motor, evitando que queima. E o principal aplicação dele é em elementos rotativos, que aí na imagem vocês podem ver, tem dois conjuntos, face estacionária e face rotativa. A face rotativa vai no eixo da bomba que trabalha em alta rotação, e a face estacionária vai na parte mecânica, na parte da tampa da bomba ela se mantém parada e estática. E as duas vão em atrito, e esse atrito é aliviado pela mola para diminuir um pouco o desgaste, e a vedação é realizada por duas faces altamente polidas. Agora que eu já expliquei um pouco sobre elementos de vedação e selos mecânicos, vou explicar o intuito do nosso projeto. O intuito principal é diminuir o desgaste do grafite em relação à cerâmica, já que percebemos que a cerâmica, por ser um material extremamente duro, ela causa um desgaste excessivo na parte do grafite. Então, o objetivo principal é diminuir o desgaste. E para isso, iremos realizar alguns testes com outros materiais diferentes para ver como o grafite se comporta, aferindo, após os testes com outros materiais, temperatura, rugosidade e o desgaste dele. Agora que eu já fiz a introdução, já falei sobre os objetivos principais do projeto, eu vou explicar agora um pouco da metodologia, de como foi feito o projeto desde o primeiro passo até o último passo. Então, inicialmente, foi feita uma discussão com o professor orientador. Em seguida, depois de definir os parâmetros do teste que eu vou estar explicando mais para frente, foi feita a modelagem dos desenhos 2D, como vocês podem ver aqui na imagem, que são o suporte da face rotativa e o suporte da parte fixa. Depois do modelamento 3D do suporte, foi feita a usinagem deles, como vocês podem ver na imagem. Coloquei aqui as duas imagens das peças já usinadas e prontas no modelo real. E embaixo os corpos de prova com os materiais escolhidos, que no caso foi o bronze, aço inox e aço 1020. O corpo de prova não foi necessário a modelagem deles, porque seguimos como referência o próprio selo mecânico. Após a usinagem dos suportes e dos corpos de prova, foi feita essa tabela aqui com algumas informações que a gente vai adquirir no teste, que no caso foi o RPM que a gente definiu para 1120, que no caso é a média que usa em motores em bomba KSB, a temperatura, a rugosidade, o desgaste e a pressão da mola que a gente vai tensionar elas com o selo durante o nosso teste. E o período também de tempo, que no caso a gente dividiu em dois testes. O primeiro de 10 minutos com a pressão da mola de 10 milímetros e outro teste com mais 10 minutos com a pressão da mola em 20 milímetros.
E depois de todos os parâmetros definidos, a gente foi realizar o teste. Aqui está uma imagem de todo o material que a gente utilizou para o projeto. E como eu disse anteriormente, está aí a imagem do nosso teste, que foi feito 2 testes com tempo de 10 minutos, sendo um teste com uma pressão de mola de 10 milímetros e outro de 20 milímetros, como mostra nessa figura que vocês estão vendo. Aí está indicando onde fica o suporte fixo, preso no mandril, o suporte rotativo, preso na castanha do torno, e as duas partes do selo, a fixa na parte fixa, a rotativa na parte rotativa, e elas trabalhando em atrito. Vou colocar um vídeo para vocês entenderem um pouco melhor como é que foi realizado o nosso teste na prática. Acho que agora, após ver o vídeo, deu para entender melhor como que foi feito o teste. E aqui estão as tabelas de resultado de como se comportou com cada um dos materiais testados. O que está marcado em verde foi o que se comportou melhor. Então, em questão de temperatura, a cerâmica se comportou melhor em relação aos outros materiais. Em rugosidade e desgaste foi o bronze. E o resto se manteve parelho. O aço inox com o aço 1020 e alguns dados de rugosidade foram bem parelhos também, mas o bronze se destacou mais aqui no geral. Bom, e a conclusão que chegamos é que o estudo mostrou resultado significativo, como vocês puderam ver, e os resultados destacaram o bronze com uma alternativa viável, sim, para a troca do material nos selos mecânicos, e apresentando uma diminuição considerável no desgaste e uma rugosidade superior em relação aos outros materiais. E os demais materiais que a gente testou, o aço inox e o aço carbono 1020, também apresentaram resultados similares às cerâmicas, e se necessário também poder ser substituído, conforme os testes mostraram. E, portanto, foi concluído que a pesquisa sim é fundamental para a melhoria de durabilidade de componentes, a fim de reduzir o custo de manutenção, diminuir parada de máquina e promover um aumento de produtividade. E também deixar como sugestão
dar continuidade. Se você achou interessante nesse estudo, fazer um teste com alguns outros materiais diferentes, ver como eles se comportam, ou até mesmo com os mesmos materiais que a gente fez, só que colocar em uma bomba para trabalhar na prática mesmo, porque nosso teste foi curto, foi bem incisivo, trouxe resultado significativo, mas foi um teste curto. Então deixa aqui como ideia, se quiserem fazer um teste a longo prazo, deixar a questão de horas, dias, se possível, seria interessante. Bom, então deixa essa ideia aí para vocês. E obrigado a todo mundo aí que assistiu o vídeo. Quem puder compartilhar também ajuda bastante aqui. Tô fazendo uns conteúdos novos aí e obrigado aí por assistir. Valeu!